Fala galera, boa noite. Vamos só esperar. Fábio Gianola, fala Ogão. Nós. Garanto para vocês que vocês vão ver melhor explicação sobre critérios de avaliação de um campeonato de fisiculturismo. Simplesmente com o melhor. Vamos só esperar ele entrar aí. Fabi, beleza, tamo junto. Vamos lá. Aí o Gianola entra. Fala, doutor. Boa noite. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Legal, hein? E essa quarentena? Chegou a hora da gente fazer. Chegou a hora da gente fazer. Eu estava avisando o pessoal aqui que vai ser a maior aula que eles vão ter sobre critérios, né, de avaliação das categorias do fisiculturismo, que deixa o pessoal um pouco confuso, né, Fabião? O pessoal Isso. um pouco confuso. E, assim, os seguidores da gente aí, quem não conhece, tá? Esse aí é o Fábio Gianola. Vou falar o seu currículo aqui, rapidinho. Você me ajuda, você me ajuda. Você já foi o diretor de arbitragem, árbitro central, árbitro internacional, arbitrou Mister Universo na Inglaterra. Você foi presidente também da Confederação Brasileira, né, de musculação, né? Eu fiz o seu curso de arbitragem, para mim foi o melhor, foi o melhor curso de arbitragem que eu já fiz, né? Que eu estava falando com o pessoal que fazia tempo que eu não ficava 3 horas focado numa sala de aula, igual eu fiquei no seu curso, né? E daí eu queria passar a bola para você aí, Fabião. Vamos fazer um esqueminha, você passar aí para a gente os critérios de arbitragem e depois a gente abre para o povo fazer umas perguntinhas, né? Tá bom. Você tá conseguindo me ouvir bem? Perfeito. O pessoal tá conseguindo me ouvir? Será que eu pego o fone ou não? Acho que não precisa, né? Nossa, Emerson Delcite apareceu aqui, cara. Que privilégio, hein? Privilégio ter Emerson Delcite na nossa live, hein? Sensacional. Obrigado, Emerson, da sua presença, viu? Fábio Gianola treinava na Winner lá, Fabião. Tempo antigo isso, hein? Nosso amigo El da Faculdade de Nutrição, grande El. Hélio, seguinte então, vê se para você tá legal o que eu imaginei na minha cabeça aqui. Eu imaginei hoje a gente conversar sobre o bodybuilding masculino, e aí se o pessoal gostar, se o pessoal achar que foi legal, a gente volta num outro momento, a gente fala do Men's Physique, e aí se o pessoal curtir mesmo, a gente volta a falar das categorias femininas. Então a gente fica focado hoje no bodybuilding. Você acha que tá legal para você assim? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos focar hoje no bodybuilder, certo? Legal, então. Então, Leão, vou fazer o seguinte, sabe o que o pessoal também, eu acho legal, se gostarem e tal? Porque eu desconheço alguém que entende mais de treinamento que você. Uma live, vamos falar disso aí também. Vamos marcar. Mas eu conheço um cara que entende tanto de treinamento quanto eu, chama Hélio Henrique, e tem a melhor equipe de bodybuilding da região. Sim, mas de treinamento você é o cara, Fião. Você é o mestre. Obrigado, até que eu sempre mando pra você, né? Umas loucuras que o povo faz aí na inbox, né? Verdade. A gente dá umas boas risadas junto. Vamos lá, Leão? Vou reverter a tela aqui pro meu computador, para o pessoal poder olhar. Então aí a coisa funciona mais ou menos assim, Quem é professor só sabe dar aula, né? Então é isso que eu acho que eu sei fazer mais ou menos. Então a ideia é que a gente faça uma aulinha aqui sobre o bodybuilding, focado no bodybuilding como sendo um esporte de competição, tá bom? Então, pessoal, para a gente poder ter uma ideia do que a gente vai falar,
existem diversas federações e o Hélio, ele tem experiência em todas elas, porque ele leva os atletas dele para competir em todas as federações. Ele não tem distinção de federação. Ele vai em qualquer uma, tá? Vamos A ideia é o atleta ter oportunidade de competir, tá? Eu há anos atrás, há décadas atrás, né? Nos anos 90, no início dos anos 2000, e até 2016, quando eu estive no México, no Campeonato Mexicano, eu tive relação com algumas federações, né? Então, trabalhei na NABA, trabalhei na IFBB e na WFF. Então, eu tenho formação nessas 3 federações e o Hélio, ele é árbitro internacional pela UABA, que é uma outra federação. Então, aqui, a gente vai abordar o bodybuilding num aspecto global. O bodybuilding não vai estar focado em uma ou outra federação, que pode ter algumas distinções entre elas. Então, a gente vai falar do bodybuilding na sua essência. O que o que deveria ser o bodybuilding, tá? Exatamente, o que deveria ser, né? O certo, né? Isso. E a ideia é que, através disso, que se as pessoas entenderem que aquilo que a gente está falando é o que possa ser o correto, que isso possa fomentar as pessoas a incentivar a prática do bodybuilding que a gente acredita, né? Hoje eu estou vinculado à Faculdade de Educação Física, lá a gente tem um centro de estudos e tem um espacinho no Instagram que eu vou pedir para quem não segue ainda seguir, que é o Amor Rap, que a gente está lá sempre publicando alguma coisa interessante, tá? O ano passado, o Hélio me ajudou numa iniciativa nova. Nós começamos o bodybuilding universitário. Então, a gente começou na Faculdade de Educação Física, o bodybuilding voltado para as universidades. E a ideia esse ano era continuar com isso, mas por conta dessa epidemia, a gente não sabe bem o que vai acontecer. Não sabe ainda o que vai acontecer, né? A semente ela foi plantada, né? O primeiro campeonato aconteceu e a ideia é que isso tenha, isso cresça, né? E se transforme num evento maior que a gente possa atender outras universidades com isso, tá? Exato. E foi um sucesso, né, Fábio? Sucesso de público, sucesso de atleta e sucesso de organização, né? Tudo no horário. A gente se empenhou bastante para isso, né? Exato. Leão, eu queria falar de uma diferencinha básica que as pessoas às vezes confundem, né? O pessoal confunde musculação com esporte. Na verdade, a musculação ela é uma forma de se exercitar. E o esporte é a competição do físico. Exato. Então, o atleta de bodybuilder, ele tem que fazer a musculação para preparar o físico dele para competir em bodybuilding. Exatamente. E a gente sempre fala, mas musculação é o esporte base para todos, né, Fábio? Musculação é a atividade que serve como base de treinamento para todas as modalidades esportivas e ela é essencial para o bodybuilder, porque o bodybuilder constrói o físico dele baseado no treinamento muscular, tá? Então, a ideia nossa hoje é falar de musculação de competição voltada para o bodybuilder, e daí as pessoas têm que entender que esse tipo de competição é toda baseada num julgamento visual. Então, o árbitro, e você sabe bem disso como técnico e árbitro também, ele tem que ter os critérios de julgamento na cabeça dele, e a hora que ele estiver ali sentado, olhando a competição, ele tem que colocar todos esses critérios juntos, olhando vários atletas, um do lado do outro. O que muitas vezes não é uma tarefa fácil para quem está arbitrando. Muito difícil. A gente precisa entender que um campeonato de bodybuilding é uma competição de anatomia corporal. Vence a melhor anatomia baseada em critérios bem estabelecidos. Tá? E aí, Elião, a gente vai falar hoje, então, sobre o bodybuilding. Aquele bodybuilding que é o bodybuilding tradicional, que a gente está acostumado,
Isso, que para nós aqui no Brasil, ele é dividido em categorias, dependendo da federação, categorias por estatura ou por massa corporal, ou as duas coisas, tá? Mas vamos ter uma ideia do Bodybuilding Open e do Bodybuilding Classic, né? O Bodybuilding clássico e o Bodybuilding tradicional, entendendo que esse Bodybuilding Open, né, ele se divide hoje no cenário profissional em duas categorias. Uma que vai até aproximadamente 96,5 kg e aquela que é uma categoria aberta. E eu queria deixar claro aqui para vocês que o meu melhor Mr. Olímpia é o Lee Haney, e na opinião do Hélio, a gente já discutiu várias vezes isso, o melhor Mr. Olímpia é o Dorian Yates. Cada um tem o direito de escolher o seu melhor Mr. Olímpia, né? Exato. Mas eu falo para todo mundo que eu gosto muito do Lee Haney, conversei com você, porque o meu predileto é o Dorian, mas ele, para mim, tecnicamente, ele é o melhor. Porque se você ver ele desde 84 até 91, quando ele ganhou o primeiro e o último título dele, ele só evoluiu. Ele é o único. Porque se você olhar todos os outros bodybuilders, em decorrer dos anos, ganhando os Olímpias, foram decaindo. É que eles eram melhores do que os outros, mas foram decaindo, né? Exatamente. Essa observação sua é uma observação bastante pertinente e ela é verdadeira. Para quem realmente conhece a história, foi assistindo os campeonatos, né? Que a gente ia lá na Combate Sport comprar as fitas de musculação. Comprar as fitas e duplicar, né? Porque o pessoal hoje, eles assistem o campeonato acontecendo na hora. Naquela época mais antiga, a gente recebia a fita 2 meses depois do campeonato. 2 meses depois, do ano, né? Era em outubro, a gente pegava em janeiro. Exatamente. E aí, Elião, a gente chega na parte importante, que é o que o pessoal que pretende competir em musculação, que os técnicos, aqueles que pretendem trabalhar com bodybuilding, de repente tem gente que quer ser árbitro, precisa entender. O bodybuilding, seja ele em qualquer federação, isso não vai mudar. A gente tem pequenas nuances em cada uma das federações, mas a essência, é isso que a gente vai falar aqui agora. E você sabe bem essa essência. Então, como essência, Hélio, o bodybuilding, ele acontece baseado em 4 critérios: volume, definição, proporção e harmonia. Elião, você percebeu aqui que eu escrevi harmonia numa cor diferente? Uma cor diferente, então, exato. Para o pessoal poder entender, esses 3 primeiros critérios, eles resolvem a competição, e esse 4º critério a gente utiliza como um critério de desempate. Porém, se a gente for levar em consideração essa categoria nova, que a sunga é mais larga, o Classic, esse 4º critério, que seria um critério de desempate, ele já não é um critério de desempate. Ele já passa a ser um critério que tem o mesmo valor dos outros critérios. Tá bom? Perfeito. Vamos lá, então, Elião. Vamos falar individualmente de cada um dos critérios e depois a gente junta tudo, tá? Se a gente procurar no dicionário a definição de volume, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Tamanho, espaço ocupado. Volume é um critério da musculação, mas o volume que a gente quer não é esse. Não, esse não. E muito menos esse. Muito menos esse. Exato. O volume que a gente está buscando, né? É o volume muscular. A gente quer desenvolvimento muscular, quer músculos desenvolvidos, músculos hipertrofiados. E quando a gente fala em volume, tem um subcritério inserido dentro do volume que se chama densidade. A gente vai falar um pouquinho mais da densidade daqui a pouco, beleza? Elião, perfeito. Você concorda comigo que a gente vive um cenário atual hoje no bodybuilding? Você tá muito atualizado aí, vai em todas as competições, quase todo final de semana está em campeonato. E o volume, ele é o critério que caracteriza o bodybuilding. Então, uma competição de bodybuilding, o atleta, ele tem que apresentar volume.
E o que acontece em muitas competições? São pessoas que vão competir e ainda não estão preparadas. Tem muito disso, né? Tem bastante. Precisa treinar mais tempo para poder competir. Precisa procurar pessoas experientes para poder orientá-las, como você. A gente tem você como exemplo aqui na cidade de Sorocaba, que é o técnico aí, que traz mais troféus para a cidade. Então as pessoas têm que procurar orientação. Elas têm que ir buscar informação para ver se aquele corpo tem condição de ser um corpo de competição. Porque para adquirir volume, são necessários anos de treinamento. Isso. Eu lembro, Hélio, que eu conversava com os atletas da antiga, Bispo, Edson Prado, conversava com o Gerson, Djalma Laroque. São Luiz Antônio, Pedra. Caras que começaram a competir, Hélio, depois que tinham mais de 10 anos de academia treinando. Hoje o pessoal tem 1 ano de academia e já quer competir. Então, são necessários anos treinando para você construir volume para você poder competir. E tem uma coisa fundamental que se chama genética. E a genética, ela só aparece quando a gente treina. Às vezes não dá nada para uma pessoa, mas quando ela começa a treinar, ela começa a desenvolver. Exato, né? A genética, a gente fala que a genética é escondida, né? Uma vez eu fiz um curso seu em 2002, cara. Você mostrou uma foto, acho que do Paul Dillard. Você lembra disso ou não? Magrinho? Lembro. Lembro. Nunca eu ia imaginar que ele ia ser um monstro, um freak daquele, né? A gente precisa ter essa compreensão que para ser um bodybuilder, às vezes a pessoa gostaria de ser, sonha em ser, mas não tem o potencial genético para ser. Exemplo clássico disso somos nós. Nós dois. Tentamos ser bodybuilders e não conseguimos, né? Você ainda teve uma carreira melhor que a minha, ainda se pontuou no Paulista, construiu um físico legal. Mas, eu já não tive. Aqui a gente, né, Fábio? Como eu falo para os meus alunos, a genética, ela é um ponto fundamental. Se você não tem, tudo se torna mais difícil, né? Tudo se torna mais difícil. Então, como a gente ama o esporte, que nem eu falei na nossa live, eu coloquei lá, pode ter quem gosta do esporte igual a gente, mas amar mais do que você, isso aqui não tem. Né? E a gente, né? Então, a gente trabalha em prol do esporte, né? Então, a gente faz em prol do esporte, né? Tanto, mesmo nós, infelizmente ou felizmente, né? Não fomos privilegiados geneticamente. Leão, o Emerson Del Cista está falando aqui que ele tem a genética, mas ele tem preguiça para treinar. E aí também não adianta, né? Se você tem a genética, mas não treina, não treina para a genética aparecer, é o treinamento, né? E o El colocou aqui que você combinou com ele que o ano que vem vocês vão competir a Master 40. É verdade isso? Eu tenho que fazer 40, no que vem eu não faço 40, pô. No que vem eu faço 29. Então vamos esperar. Leão, você lembra que eu falei que existe um critério que está embutido no volume que chama densidade? Densidade, sim. Densidade, se a gente procurar no dicionário, significa concentrado, compacto, espesso. Então, o que acontece, Leão? Se a gente olhar essas duas fotos, desse atleta aí dos anos 90, você lembra bem dele? Kamali. Isso. Eu e o Hélio, a gente fica disputando. Ele me manda foto e fala, quem é esse? Eu mando foto dele, quem é aquele, né? Se a gente olhar essa foto do Kim Kamali em off-season, né, fora, longe de competição, ele tem volume, mas é um volume gordo. A gente precisa fazer uma preparação ao longo do tempo, muito bem planejada, para atingir este volume, que é um volume com densidade. O que é um volume com densidade? É o volume seco, não é aquele volume engordurado ou retido, né? Então a gente precisa, Hélio, e você sabe as manhas de fazer isso, porque eu já vi transformações que você fez que eu fiquei impressionado, tirar de dentro desse cara, esse cara aqui. Esse cara aqui está escondido aqui dentro. E sabe que eu acho maior... Leão, pode falar. Você sabe melhor que eu que acontece o seguinte, o atleta, ele tem medo de perder volume, e aí ele não quer fazer a dieta como você programa,
E aí, a hora que ele chega no campeonato, ele está com volume gordo, ele está com volume retido, ele não está com densidade. O atleta tem que buscar densidade. Exato. E é o que eu falo para todo mundo, Fábio. Se faz a dieta, fazendo a dieta certinha, igual a gente passa os treinamentos, dificilmente a pessoa vai perder massa muscular. Não perde. Pode perder alguns centímetros, uma roupa ficar mais larga, só que você definido, que nem você está falando, com densidade, e como o nosso esporte, você falou no começo, é um julgamento visual, você denso e seco, você vai parecer maior, sempre. Com certeza, porque no palco, se o cara tiver liso, ele parece que ele está gordo e mal preparado. E pequeno. Se ele tiver muito definido, ele aparenta estar muito maior do que ele é, porque realça a musculatura. E aí, Elião, a gente chega no segundo critério, que é a definição. Definição é a máxima visualização muscular. E aí, o Hugo falando aqui, deixa salvo depois pra gente ver. Eu vou deixar salvo no meu feed, tá? Vai ficar direto lá. Beleza. Abraço pro Hugo, que foi nosso aluno na faculdade e é uma referência hoje aí no bodybuilding, na divulgação, nas informações, né? Exatamente. Com o espaço que ele criou. Então, abraço forte pro Hugão. E quero dizer pro Hugo... Você sabe que eu tenho uma invejinha branca, né, do Hugo, né? Sabe por quê ou não? Só vou falar uma coisa pra você. Revista Flex. Revista Flex, o que você lembra disso? Eu sei, porque o Hugão, ele ficou com uma coleção de revista minha que eu tinha prometido para você, né? Eu tinha prometido para você, né? Mas viu, Hugo? Tomei uma dura quando você postou aquela foto com as revistas que você foi buscar em casa, quando eu tinha quebrado a perna no acidente que eu fui atropelado. O Elião ficou uns 6 meses sem falar comigo, viu? Mas depois ele me perdoou. Eu só fiquei um pouquinho com inveja, só nada mais. Viu? O Emerson está falando que é prática normal minha fazer isso. Elião? O Emerson te ama, né, Então, a definição muscular, e aí você sabe bem isso, ela depende de tempo. Não é uma coisa que a gente consegue de uma hora para outra. Às vezes, o cara... Você citou isso algumas vezes para mim, quando a gente vai bater papo, que o cara chega para você e fala assim, eu não fiz a desidratação da semana de forma correta, eu ainda estou retido. Não é retido que o cara está, é gordura que ele tem. Gordura. Ele não definiu o suficiente. Então, Hélio... Eu sempre falo, né, Fábio? A gente sempre conversou, né? A gente fala assim, a última semana muda sim, mas é detalhe. Não vai fazer mágica, não existe esse negócio de agora vai começar a mágica, vou dobrar também, não vai. A desidratação é a cerejinha do bolo, mas igual você falou, a dieta para você entrar seco são meses, né? Meses, você tem que fazer uma preparação. Eu conversava com o tempo que eu convivi com o Edson, com o Bispo. O Bispo nunca fazia uma preparação menor que 16 semanas. Geralmente eram 20 semanas de preparação. Hoje a gente vê o cara falando que vai se preparar em 8 semanas. Você olha para o cara não tem condição. E aí, Elião, o que é normal ver nos campeonatos hoje? Você vê um cara como esse atleta, por exemplo, que é um atleta top, mas ele entra nas competições com separações musculares e não com definição muscular. E aí você vem para um atleta desse, que já foi Mr. Olímpia, que entra bastante definido. E existem aqueles atletas que entram fibrados. O atleta, ele deve buscar isso aqui. Se o atleta conseguir isto daqui, esse é o ápice da definição muscular. O atleta tem que pôr isso na cabeça. Eu tenho que me preparar para estar o mais definido possível. E para isso requer tempo, requer manipulação da dieta e manipulação do treinamento. E sabe o que eu falo, Fábio? Eu sempre falo para meus atletas, eu falo assim, cara, faz a dieta, entra fibrado, entra seco. Dificilmente você não vai beliscar alguma coisa, você vai beliscar um troféuzinho ali. Mas mesmo, digamos que você não belisque,
Mas você entra no fibrado, você não vai passar vergonha. Você vai poder tirar foto, postar no seu Instagram, postar no seu feed e ninguém vai tirar sarro de você. Então, entre fibrado, né? Sempre. Exatamente. Olha, Hélio, aqui eu tenho 2 fotos de um Mister Universo, 2 atletas da mesma categoria. Esse atleta, você percebe que ele está totalmente liso. Esse atleta, ele está numa condição que eu diria que ele está 10 semanas de preparação de um campeonato, 8 semanas de preparação de um campeonato. Enquanto o outro entra na melhor condição física possível. Então, isso é comum acontecer nas competições e o atleta tem que entender que ele não pode entrar desse jeito numa competição, muito menos desse jeito. Ele entra e passa vergonha no campeonato. É o que você acabou de falar. É melhor entrar pequeno e muito definido do que grande e liso, tá? E aí, sempre tem, né, Leão, os caras que são sem volume, sem definição e sem noção, né? Esses daí sempre estão no campeonato. E como não se pode barrar as pessoas, a pessoa faz a inscrição, só se tiver um índice técnico, e aí você precisa ter uma equipe voltada para analisar esse índice técnico, mas um cara desse, ele tem que ser orientado a não participar, porque ele não tem condição de participar, tá? Pode voltar a treinar muito e daqui uns 5 ou 6 anos você volta, tentar competir de novo, tá? E aí, Elião, é normal a gente ver o seguinte, pessoas que estão envolvidas no nosso esporte e não tem noção da anatomia muscular. Como é que você vai preparar um quadríceps, um glúteo, um posterior de coxa, se você não tem noção? Como é que você vai julgar um campeonato se você não sabe aonde começa e aonde termina o músculo? Então você tem que ter uma noção, muito clara de toda a anatomia corporal para você poder julgar um campeonato. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Essas costas do Samir Banu, quando ele ganhou o Olímpia, inclusive ele deixa o Mohamed Macau em segundo e o Lihane em terceiro, quando o Lihane estreia no Mister Olímpia. Estreia no Olímpia 83. Eu já vi várias pessoas em competição de musculação falando para os caras assim, trinca o lombar. Isto daqui é a fáscia toracolombar que liga o grande dorsal na coluna. Isso é um tendão. Isso aqui não é um músculo. E quando o cara está muito definido, você vê a direção das fibras do tendão. Então aqui é uma fáscia, né? Hoje o pessoal fala muito de fáscia, manipulação miofacial. Então isso aqui é a maior fáscia do nosso corpo. Então, na verdade, não é um músculo, é um tendão. E aí, Elião, a gente precisa também voltar no passado e entender que o nosso bodybuilding, ele evoluiu. Então, nesta época, não se levava em consideração esses critérios que a gente está falando hoje. Eles não competiam definidos. Eles nem, muitas vezes, se preparavam. Eles ficavam treinando, e daí... O que tinha uma genética boa e conseguia manter um volume mais seco um pouco, né? Entrava, né? Privilegiava. E o Arnold, ele vem para mudar esse cenário. Exato. Porque ele começa a deixar isso com mais detalhes, começa a fazer uma preparação melhor, e aí ele começa a dar um start para esse cenário mudar, né? E aí, Elião, esse slide eu preparei para você, os erros comuns que o pessoal comete no processo de definição. Aqueles que aumentam muito peso em off-season, e aí ele não ganha músculo, ele ganha gordura. E aí ele posta fotinha no Instagram, Hélio, antes e depois, falando que aumentou a massa muscular, e daí quando você olha, você que entende, você vê que ele só está embaçado. Ele não está com volume. Eu vejo gente que fala para mim que fez um off e ganhou 20 quilos em um ano. Isso não existe. Isso não existe. Não existe em um ano. Não existe. Tá? Se você ganhou 2 quilos de músculo, é muito. O resto é banha e água. Exatamente. Elião, tem aqueles que confiam demais nas drogas no processo de definição, achando que as drogas vão fazê-lo secar. Isso daqui pode ser um detalhe que tem que ter muito cuidado, né? Começar a dieta tarde demais. É aquela coisa do cara que deixa muito em cima da hora para fazer a dieta.
Aqueles que não se programam, o cara que não se programa para fazer a dieta, e aquele, Elião, que você sabe que tem bastante, que faz a dieta meia boca. O cara faz a dieta mais ou menos. Né? E não é, às vezes, eu falo assim, além, não é nem mais ou menos a dieta, Fabião, mas é aquela dieta de moda que estão inventando agora, né? Exato. Colocando alimentos funcionais, doces na dieta e tal, e eu falo assim, eu já vi até alguém criticando, falar que mas é muito rígida a dieta do bodybuilder. Eu falei, mas por isso o bodybuilder é o esporte mais difícil que tem, porque sua preparação é 24 horas por dia. Se você não quer ter uma dieta restrita, né, vai jogar sinuca, né, vai jogar um xadrez, né, que daí você precisa fazer dieta, né? Exatamente, é bem isso, né? O bodybuilding, ele é um campeonato, é uma competição, é um esporte de disciplina. Você tem que ser disciplinado com o treino, disciplinado com a alimentação. E aí, Elião, nós, né, a gente conversando bastante sobre isso, a gente é a favor de uma dieta mais apertada, né? De uma dieta não tão solta assim. E aí, cada um faz do jeito que quiser. E aí, Elião, os resultados falam por si. Você vê os resultados que você tem, todo campeonato que você vai, você traz troféu, os atletas ganham, os atletas estão muito definidos. Então, os resultados falam por si, né? Sim, e mesmo assim, sabe o que as pessoas usam para poucos, né, mas tem para criticar? Falam que eu deixo o atleta muito pequeno, que eu sou muito extremista. Eu falo, gente, vocês têm que ter a noção de como esse cara chegou para mim e como a gente deixou. Exato. Né? Exato. Ninguém fica pequeno, é sinal que nunca foram grandes, né? Então, por isso que você vai competir com 75, 80. Uma vez um atleta para mim com 114 quilos, roliço. Eu falei, você vai competir com 89, 90 quilos. Eu falei, Ele foi com 89, 90 quilos, ganhou dos caras grandes, top, mas porque entrou fibrado, entendeu? E tem uma coisa super importante, Hélio. O atleta, ele tem que escutar uma pessoa. Porque o atleta tem mania de pegar uma coisa que você falou, uma coisa que eu falei. Escute o seu técnico. Se você errar, tudo bem. Depois você troca. Mas siga aquilo que o seu técnico está mandando você fazer. Exatamente. Porque depois, se não dá certo, você não sabe quem você culpa. Tem um pessoal que acha que vascularização é critério de julgamento. Não é, tá? A vascularização é uma característica do físico que ela fica evidenciada quando o cara está bastante definido. Então, um cara bem vascularizado é um indício de que ele está bem definido. Está com nível de gordura baixo. Tem o Mr. Olímpia, eu conheço, a gente sabe, o Mr. Olímpia que não é tão vascularizado, e mesmo assim era grande e seco, é o Jay Cutler, né? Você vê que ele não tem uma vascularização de bíceps, né? E aí, Hélio, o pessoal tem que tomar cuidado para não confundir vascularização com varizes. Porque varizes é considerado como deformação em competição e pode ser usado como critério de desempate, tá? Então, vascularização é uma coisa, varizes é outra, tá? Aí, Elião, chegamos no terceiro critério, que é a proporção, que é o mesmo grau de desenvolvimento em todos os segmentos corporais, tá? Quando a gente pensa em proporção, as pessoas geralmente pensam só em volume, mas a proporção, ela também tem relação com a definição. Esse atleta, Kamal El Gargni, que ganhou a 212 do Olímpia, para mim, na atualidade, é um dos atletas mais proporcionais, e eu tive a oportunidade de ver esse atleta pessoalmente. Eu ouvi competir em 2001 no Mr. Universo e 2002 quando ele ganhou o campeonato mundial na Grécia, né? Eu arbitrei esse atleta. E era um cara que ele já era bom há 20 anos atrás. 20 anos atrás, cara. Então você vê que o negócio não é do dia para a noite, né, Fábio? Não. Você vê que é um físico que foi amadurecendo ao longo do tempo, né? E aí, Elião, é comum a gente observar pessoas que têm marcações superiores, mas a hora que você olha para a coxa não define. Por quê? Porque precisa apertar mais a dieta, precisa seguir mais tempo.
E, às vezes, por condições genéticas, essa pessoa tem uma fáscia muito grossa na região da coxa e não consegue ter marcações muito profundas. Como a gente falou, bodybuilding é um esporte de genética. E a genética, ela pode limitar algumas pessoas em alguns pontos. Mas tem também, e tem também hoje os que negligenciam muito você treinar seus pontos fracos, né? Exatamente. Isso é negligência de treino, né? Se você tem um ponto fraco, foca nele absurdamente até melhorar. Isso é o bodybuilder, né? Construir o corpo por igual. Se você quer ser atleta, por exemplo, se eu fosse o técnico desse atleta, eu ia fazer esse cara treinar coxa como ele nunca treinou na vida dele. Na vida, exatamente. O tronco dele é muito desenvolvido, agora a coxa não acompanha o desenvolvimento do tronco. E uma coisa que é muito preocupante no bodybuilding são as localizadas, né? São as aplicações localizadas que o pessoal tenta fazer para corrigir falhas. E isso é muito grave, porque isso pode gerar necroses no tecido muscular e levar a amputação de segmentos. Então, a gente aconselha para as pessoas não fazerem essas coisas. Não, pelo amor de Deus. Quer dizer, vai no treino, filho, vai no treino. Isso estraga o físico e não arruma mais, tá? Não. Podendo ficar com sequelas. Esse cara que era um atleta fazia as localizadas e ele ficou com sequelas e é um cara que fatalmente adquire até uma doença e esse cara muita chance de ir a óbito, né? Por conta dessas condições aí. E aí a gente encontra atletas também que eles são desproporcionais não porque falta músculo, mas porque eles têm excesso. Então esse cara é um exemplo. Está sobrando coxa no cara. Então o resto do corpo não acompanha o desenvolvimento da coxa. Esse é o Trey Bradley. Sumiu esse cara aí, né, Fábio? Começou com uma promessa, né? Depois sumiu, né? Fazia uns ossos bem. E você lembra desse cara aqui, Hélio? Falecido já? Parecido. Isso. Esse ele queria passar de 300 libras, lembra? De peso corporal. 60 de braço. E aí, no fim, ele estragou todo o físico dele, ficou com o físico todo desproporcional. Então, acho que até veio a óbito, né, esse cara? É um dos falecidos do bodybuilding. Então, Leão, o atleta tem que procurar isso aqui, ter um físico proporcional, ter um físico harmonioso, e para isso a gente depende da genética e, como você já falou, do treinamento correto. Tem que treinar corretamente para poder ter um bom desenvolvimento harmônico. E aí é a mão do técnico, tá? Exato. Leão, chegamos no quarto critério, que é a harmonia. E no Bodybuilding Open é um critério de desempate, mas no Classic talvez seja um dos critérios mais importantes. Eles buscam no Classic. Era para ser. Você que está na ativa indo para os campeonatos, e você sempre conversa comigo. Vou dar um. O que eu acho que está acontecendo, infelizmente, é assim. Você pega o Classic Physique, igual você já falou no seu curso para a gente, né? É aquele cara com um físico mais longilíneo, a cintura mais fina, um quadríceps mais, né, não tanto saltado para os lados, que é o shape que remete aos físicos dos anos 70, 80. Mas o que eu estou vendo hoje, infelizmente, em todas, tá? Estão julgando bodybuilder com limite de peso e altura. Aí você pega uns caras quadrados ganhando a clássica porque estão maiores. Isso me deixa muito triste. Eu, por exemplo, não sou fã dos físicos da Open de hoje. Eu acho muito monstro, muito desproporcional, mas se é o que eles querem, ok, que seja esse critério na Open, né? E já que eles criaram a Classic, então segue o critério, não é o maior, mais Exatamente. né? Exatamente. Gosto é gosto, eu não tenho nada contra quem quer pesar 120, 130 quilos. Eu acho feio os físicos de hoje, né? Do que estão chegando, né? Dos Open, né? Salvo raríssimas exceções. Só que, então deixa esse critério para lá, beleza. Agora, a Classic, pelo amor de Deus, julguem como Classic. Cintura fina, né? Um corpo mais esguio. Exato. 80. E aí é esse físico que a gente vai buscar. Um físico mais cinturado, né? Coisa mais linda, cara. Um físico
um físico clássico, né? Um físico mais harmonioso, um físico não exagerado. Então, essa é a ideia, né? E aqui eu coloquei de propósito um atleta dos anos 80 e um atleta dos anos 2000, né? Esses atletas dos anos 80 até começo dos anos 90, é uma pena que muitos deles não tiveram a oportunidade de competir uma categoria clássico, porque não existia. E esses caras iam ser campeões. Esses caras poderiam ter títulos de Olímpia, né? Como esse cara aposentar com o Olímpia na carreira, né? Exatamente. Então, Elião, a diferença está aqui, né? O cara que é o Monster, o cara que é o grande volume, que está na Open, e o cara que está buscando o físico clássico. Cintura mais fina, um físico mais aspecto em V, um físico mais proporcional, né? Então, a gente consegue ver bem quando coloca um do lado do outro. Então, a gente consegue perceber que existe uma diferença. E se a categoria ela foi criada, ela tem que ser respeitada, né? Tem que ser respeitada. Mesmo, lembra desse cara aqui, o Brian Buchanan? Brian Buchanan. Essa é a cintura finíssima, cara. Puta que pariu. Mas eu vou mostrar pra você como é que ele tá hoje. Olha como é que ele tá hoje. Eu vi, cara, no Instagram dele. Aquela cinturinha mais fina acabou nos dias atuais. Acabou. Que pena, né? Eu acho que foi, talvez, a cintura mais fina do bodybuilding em todos os tempos. Viu? Tá? Imagina se tivesse a Classic Physique no ano desse cara, ele seria histórico, Mr. Olympia histórico, vários anos consecutivos. Com certeza, com certeza. E aí, Elião, a gente, o pessoal tem uma ideia, e o pessoal sabe bem isso, né? Que o bodybuilding ele acontece baseado em poses. Então, o atleta tem que posar. Então, tem as poses de quarto de volta e tem as poses de confronto. E o árbitro, ele tem que estar observando isso, né? Então, ele vai olhar frente, lado, costas, lado, frente de novo. Aí vão para as poses de confronto, duplo bíceps, expansão de dorsais, peitoral de lado, duplo bíceps de costas, expansão de dorsais, de lado tríceps, de frente abdominais de coxa e o mais musculoso. E aí, Elião, é que o campeonato acontece. Então, o árbitro ele tem que estar muito treinado e entender esses critérios. E quando ele estiver sentado olhando um atleta do lado do outro, ele tem que avaliar pose a pose e com os critérios na cabeça dele para ele poder escolher quem é o melhor atleta. Exato. Certo? Elião, só vou voltar um negócio aqui que para o pessoal ter uma noção, que você sempre fala disso para mim, que o pessoal não tem a noção de como o campeonato é julgado, né? Então, exatamente. O árbitro, ele recebe uma súmula. Sabe quem que eu vi aqui na prestigiando a gente? Serginho Silva. Sérgio Silva Santos. Abraço pro Serginho, cara fera. Sou padrinho de casamento dele. Esse é uma lenda. Um dos melhores físicos que eu já tive a oportunidade de ver, um cara que nessa categoria clássico ia arrebentar. Ele tá arrebentando, Fábio. Ele ganhou o Olympia Master, ganhou o Monster Contes Master Classic. Tá arrebentando, velho. Caramba, hein, Serginho. Serginho, orgulho de você, viu, querido? Sabe que a gente tá distante, mas eu sempre lembro de você, viu? Elião, então, o árbitro, ele julga o campeonato aqui, ó. Ele coloca os atletas aqui, por exemplo, se uma categoria tem 10 atletas, e aqui ele coloca a classificação, não tem nota, não tem nada. É tudo baseado em classificação. Aí, Elião, eu vou jogar para frente aqui para mostrar um negocinho que eu fiz, para o pessoal poder entender, ó. Então, olha só isso aqui, Hélio. Eu coloquei 5 atletas aqui, que eram Fábio, os atletas que sobe apareceram. um pouquinho a câmera, porque tá pegando nos comentários aí, ó. Põe mais para cima um pouquinho. Isso aí, perfeito. Agora foi. Então, olha só, Elião. Eu coloquei os 5 atletas aqui, e aqui a gente teve 9 árbitros julgando esse campeonato. Tudo bem? Certo. E aí, olha só. Cada árbitro deu uma classificação para os atletas. Árbitro 1, árbitro 2, árbitro 3, árbitro 4, até o árbitro 9. Tá? Aí, Elião, como que se faz a partir disso? A partir disso, Hélio, você corta as duas menores menor, né? E as duas maiores. E aí você vai cortando.
duas maiores e duas menores. E vai fazendo isso aqui, ó. Sempre, quando você tem 9 árbitros, você tem que cortar e você vai ficar com 5 notas. Aí, Elião, você soma essas notas. Então, o Phil Heath, ele ficou com 5 classificações em primeiro lugar. Quando a gente somou, deu o número 5. Perfeito. E aí, ó, vai somando, e aí, a partir disso, a gente gera a classificação. Quem tem o maior score aqui é quem vai ficar com as piores classificações. E quem tem o menor score vai ficar com as melhores classificações. Então, é isso aqui. Muito super simples. Né? Não tem essa de nota de pose, nota por pose, não. É igual você falou, é visual. Não. Bateu ali, para mim ele é o primeiro, para mim ele é o segundo e acabou. E aí, Elião, só para a gente fechar, você sabe, cara, e aqui eu desconheço um técnico como você para ensinar o cara a posar, que as poses livres, elas não valem nota no julgamento. Mas se o cara não souber posar, ele não sabe mostrar o físico. E aí a gente pega aqueles caras que não chegam para você e não sabem posar. Fazem aquela pose toda esquisita, né? Exato. E aí, ó, a gente vê essas coisas aí. É umas coisas meio estranhas, né? E aí, aquele cara que faz o carretel na hora da pose do trapézio, né? Então, Eu falar em pose, deixa eu cortar você um pouquinho, porque isso aqui eu tenho guardado com muito carinho, que foi uma das fases que me deixou mais feliz na minha história. Não sei se você lembra disso aqui, dá pra ver, tá vendo? Opa! Você lembra disso? Lembro. Eu vou mostrar o que me deixou mais feliz na minha vida. Deve ter uma foto sua aí, hein? Deve ter uma foto sua nessa revista aí, hein? Tem um casal bacana aqui, você conhece? Caramba, hein? Olha só, velho. Tinha cabelo ainda aí, hein? Campeonato de Sorocaba, não é? Campeonato de Sorocaba. Novos. E nesse campeonato aqui, cara, teve um cara que comentou. Você competiu, né? Cara, muito gente boa. Tá aqui, ó. Ó. Ficou em terceiro, eu vou ler porque tá ao contrário. Hélio Henrique, boa definição. E na minha opinião, o melhor posador do evento. Caramba, hein? Sua apresentação foi um show de poses artísticas que... Vamos lá. Dificilmente se vê atualmente nas competições, fazendo-me lembrar dos campeões do passado que davam esses espetáculos de poses, como o internacional Lila Brada e o brasileiro Odilon Batista. Eu tô aqui, ó. Que legal, hein, cara? Ó, que legal, hein? E um detalhe, viu, Hélio? Fábio Gianora. Um detalhe. Esse campeonato, ele teve uns 130 atletas, mais ou menos. Então, você foi o melhor posador entre 130 atletas, cara. Pô, isso me deixou muito feliz. Era meu sonho. Esse era o sonho da minha vida, sair nessa revista aqui, que não tinha Instagram, não tinha nada. Era sair nessa revista e tinha que comentar, porque eu sempre treinei pose. E eu queria que você, que fazia os comentários na época, fizesse esse comentário. Isso aqui pra mim, meu, tá guardado. Tem 20 anos essa revista quase, hein? Que legal, hein, Elião? Elião, vamos aí agora abrir para o pessoal aí, se quiser selecionar umas perguntas aí, não sei se tem alguma pergunta. Hoje é sobre critério de avaliação, quem quiser perguntar, falar alguma coisa, que nós temos quanto tempo de live ainda? Temos 12 minutos. Temos aí uns... Ô, Hélio, Fábio Ferreira, velho. Fábio Ferreira, cara. Fábio Ferreira, esse é uma lenda. Ele vai 17 vezes no campeonato no ano. Fábio Ferreira é um dos caras que mais compete aqui na região. Foi aluno nosso na Educação Física, na FEFISO. E é atleta Hélio Kim. E é um cara sensacional, né, Hélio? É um esse cara Fábio aí que... É 10. Ó, os dois irmãos gêmeos que competiram no palco, ó, eu dei uma confusão na cabeça dos árbitros. Ó. Esse William é irmão do El. Gêmeos, os dois competiram na mesma competição. Eu conheço o El só. E o William já conversei com ele. Mas... eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. O Emerson está lembrando aqui... É a mesma coisa que o El, é igual, não tem diferença. Igualzinho, né? É igualzinho. O Emerson está lembrando aqui que quando nós trabalhamos no SESI,
nós organizamos algumas competições aqui no SESI e o Emerson, ele era bastante envolvido nisso e na época nós ganhamos uns isopor, grandão assim, isopor, lotado de coisa, macarrão, Danone, e foi parte da premiação, e foi o Emerson que ganhou isso aí. Né? É mesmo? Eu vi a Lê que trabalhou comigo no SESI também, abraço para a Lê. O William quer marcar um treino. Eu prometi para eles que a gente vai fazer um treino de restrição de fluxo. Eu também preciso. Tô falando, quando eu voltar, eu vou fazer o curso na FEFIS, hein? Vamos fazer sim. Vamos fazer. Olha quem tá aqui na live, ó. Esse Emerson que tá na live, ele é organizador do Sardinha Classic e do SC Fitness, que é de Santa Catarina. Esse cara é um monstro para organizar campeonato, Fábio. Que legal, ele parece um show, cara. Parece um show. Ele é fantástico. Satisfação, viu, Emerson? Satisfação. Ele é um cara que trabalha pelo esporte. Muito. O cara tá perguntando aqui sobre tatuagem. Olha, Giroto. Você conhece o Giroto? Meu atleta. Olha, Giroto, pela regra, o doutor Fábio Pizzini aí, pela regra, tatuagem é critério de desempate. Se dois atletas estiverem empatados, aquele que tem tatuagem ou que tem mais tatuagens, ele deve ficar numa classificação pior, né? Se tiver, por exemplo, primeiro e segundo, estão disputando primeiro e segundo, e está em dúvida ali na cabeça dos árbitros, está muito igual os dois, aí você vai buscar defeitos no físico. Então, por exemplo, mancha na pele, ginecomastia, tatuagem, varizes, defeito na coluna, cicatrizes. Então, aí é a ideia, né? O cara está perguntando se é correto dobrar no bodybuilding e no clássico. Eu tenho o seguinte pensamento: ou o cara é clássico ou ele é bodybuilder, né? Então, ele tem que escolher o que ele quer ser como atleta. Nada impede, se ele quer competir nas duas categorias, ele que participe. Mas às vezes o que acontece é que as pessoas reclamam que às vezes o mesmo cara que ganha no clássico ganha no Open. Mas aí não é porque às vezes o critério foi diferenciado, é que os outros estavam bem piores, né, cara? E ele ali, aquilo ali, ele é o melhor. Eu acho que um cara do clássico, ele iria bem numa categoria aberta por peso corporal. Por peso corporal. Mas um cara muito monstrão, muito maçudo, ele não encaixa no clássico. Não. Esse cara daí, ele sai do que se entende como o padrão do clássico. Mesmo que ele venha abater o peso, Fábio, ele venha abater o peso, ele é muito quadrado, ele foge da característica do clássico, né? Então não adianta. Muito. Olha o Douglão. O Douglão tá aí, ó. Conhece o Douglão Power? Douglão Power, cara. Douglão é praticamente um irmão nosso, né? Douglão é um cara que eu tenho um carinho por esse cara, velho. Eu gosto desse Douglas. Trabalhou muito pelo fisiculturismo de Sorocaba, viu, Fábio? Verdade. Infelizmente, a gente vai se cansando um pouco e a gente vai se afastando, né? Para cuidar melhor da família, para cuidar da carreira. Né? E aí eu digo para Hélio que pessoas como ele são abnegadas, são pessoas que, se o Hélio não fizesse o que ele faz, não ia ter bodybuilding aqui na nossa região, né? Porque é ele que conduz esse bodybuilding. E daí fica aquele lance de inveja, aquele lance de fofoca, que é tudo desnecessário. Porque o esporte, pessoal, infelizmente, é muito amador. Então, se a gente desvalorizar as pessoas que estão fazendo alguma coisa pelo esporte, aí a coisa fica muito pior. Marcão Godzilla, hein? Esse é o cara, hein, velho? Eita! Esse é um cara que eu gosto muito também, viu? Admiro bastante Marcão Godzilla. Cara, e eu quero ver ele no palco profissional do Olímpia, a Classic Physique. Se tem um cara com a cintura fina, é esse negão aí, velho. Isso é verdade. Ele tem potencial para isso, viu? O potencial está lá dentro dele. A hora que ele mirar nesse objetivo, eu acho que ele está com um pouco de dúvida ainda, viu, Hélio? A hora que ele mirar nesse objetivo, Vamos fazer? É aí que eu vou. Ele sabe que ele pode contar com a gente e sempre pôde contar com a gente. Ele vai ser profissional, com certeza. Apareceu aqui o meu amigo Paiva. Meu amigo Paiva, ele é gordura zero e massa muscular zero também, sabe? Mas ele é um cara sensacional, viu? Ele é especialista em gato siamês. Já ouviu falar alguém que cria gato siamês, velho?
conheci isso na vida. Esse meu amigo Paiva... É o melhor do mundo, o melhor do mundo de criar gato. Criar gato. Ó, uma pergunta legal, Fábio. Palomboísmo na Open não é critério negativo, visto que a maioria dos tops Olímpia tem palomboísmo. O Breno. Ô, Breno, que a gente falou isso daí, cara. A Open tá caminhando para isso, né, cara? Então, é feio, é critério negativo, mas às vezes você não entende, né, Fábio, a cabeça dos juízes, mas quero que você comente sobre isso. Olha, Hélio... Para quem não sabe também, né, Fábio, o palomboísmo é o estômago dilatado, a barriga dilatada. Eu acho isso... se tem uma parte do bodybuilder que não é para ter volume, é a região abdominal. Quanto menos é mais, né? Aí é a hora que quanto mais estreito for, melhor. Então, o abdômen dilatado, ele quebra a proporção do físico. O físico fica desproporcional, fica feio o físico com aquele abdômen dilatado. Então, eu entre dois atletas, se eu pegar se eu tivesse arbitrando um com abdômen dilatado e os atletas estando em condição semelhante, eu optaria pelo outro, tá? Que presença ilustre aqui na live, Carlos Tomaiolo, fião. Carlos Tomaiolo, que é o cara da Integral Médica, da Darkness. Esse é fera, hein? Vamos aproveitar o Carlos que está aí para ele apoiar nosso projeto do bodybuilding universitário aqui. Que nós estamos fazendo o campeonato universitário. O Carlos Tomaiolo é o rei do marketing, o melhor cara para marketing que eu vi no mundo. A Integral Médica é a melhor marca de marketing que tem no Brasil. Inclusive, eu falo que a Integral Médica, através do canal, do tudo eu que tenho óleo de suplemento, eles deram credibilidade ao produto nacional. Porque na época que nós treinávamos, tudo que era importado era melhor, né? Ninguém queria tomar nacional. E a Integral mostrou que o Brasil tem coisa de qualidade, né? Então ela evolucionou. Doutor Fábio Pizzini falando aqui que a gente tem que colocar na cabeça do atleta que ele tem que fazer dieta. Mas a gente tenta, né, Hélio? A gente tenta colocar na cabeça do atleta, né? Então é complicado. Doutor Fábio, que é a modernidade, eles querem fazer que o negócio fique fácil e gostoso. E não tem dieta gostosa assim, cara. Eu acredito muito que o fisiculturismo é o esporte realmente mais difícil que tem. É o esporte que exige mais dedicação. E se você quer ficar bom, quer entrar seco, você tem que entrar com aquele rosto chupado, né, Fábio? Aquele rosto caveira, dead face. Exato. E não adianta. E agora, explique para mim, Fábio, como que você vai perder gordura sem passar fome? Não adianta. Esse nosso esporte é assim mesmo. O Carlão tá pedindo um e-mail aqui, a gente entra em contato com ele, né? Vai ser legal se a gente fizer uma parceria com o Carlão. O Carlão é um cara sensacional, velho. Admiro o Carlão pra caramba. O Carlão é um cara que fez essa parte de suplementação avançar muito no Brasil. Não, ele revolucionou. Eu falo por mim que sou dono de loja, cara, que a Integral Médica revolucionou o esporte. Hoje ninguém vem procurar mais importado na minha loja. A turma vem procurar suplemento nacional, Integral Médica, né? Eles realmente revolucionaram através do marketing, através de tudo isso daí, né, cara, que é muito importante. Elião, acho que falta um minuto aí pra gente fechar. Eu vou dar uma sugestão. A hora que fechar, vamos entrar mais um pouquinho, só pra gente se despedir uns 10 minutinhos? Tá bom, você que sabe. Pra mim, pode ser, porque agora a hora tá entrando mais gente. Ó, o Carlão, precisamos resgatar a essência. Exatamente, Tomaiolo, exatamente. Vamos resgatar. Exatamente. O Hélio não sabe brincar com a dieta. Até meu morango o cara tirou. Moranguinho. Que legal, Elião, cara, legal. Gostei muito de estar aí, o pessoal. Né? Foi bem bacana. E aí você... Então, a hora que cortar, Fabião, que agora o horário está entrando mais gente, né? Chegou a bater bastante gente aí. A gente dá uma despedida, o pessoal está interagindo. Acho que fica mais uns 10 minutinhos só. Tá bom. Já vai cair aí você dá um start aí, ó. Para começar outra, né? Avisa o pessoal, então, que a gente vai voltar mais uns 5, 10 minutos. Mais 10 minutinhos só. O pessoal está pedindo orientação de como se tornar um bodybuilder,
que o cara Aqui, faz o treino Michel falando, ó, pesado. Carlos Tomaiolo e família Bragança são os maiores depois do mercado. O Bragança, né? Os Bragança realmente revolucionaram. Que teve o melhor suplemento da época, quero ver se você lembra, que é um puta suplemento, chamava Natubolic. Você lembra, não? Lembro do E esse Natubolic. revolucionou. Arginina, Natubolic, proteinato de cálcio, Levemax. Exato. Pô, Ó, o Anderson